Se a moda tem cada vez mais importância na vida do homem, que razão há para não expandirmos o vestuário do pénis? Por agora temos a camisinha e o tronco nu. Não sei se estás a par, mas até os cães já têm mais roupa que o pénis. Isso não é triste? É um bocadinho, às vezes deito-me a pensar nisso sempre. Mas também tens aquelas, eu não sei descrever, não sei usar o termo, mas parecem tipo cuecas em forma de rato. Tu Sim, pões no pé, tu, quer dizer, não estou sim, a dizer que tu sim, pões, sim, sim. mas a pessoa pode pôr no Sim, pênis eu fui a cobaia das cuecas rato. o grande impulsionador da cueca de ratos em Portugal. Portanto, também temos essa pequena peça mas que não chega, É o não que é? vai Não. dizer o meu epitáfio. O meu epitáfio é aqui jaz o impulsionador das cuecas rato. A maior parte de nós só pode sonhar com o episódio desses. Por acaso essa do rato nunca tinha ouvido falar, mas não me é difícil de imaginar. Aquela que eu conheci, à procura se este é o verbo certo, sim, conheci no sentido em que me foi dado ver a cueca com tromba de elefante. Ah, essa não conheço eu, mas consigo imaginar. Consigo imaginar, sim. Faz parte de um grande cardápio de cuecas com Com animal. temas animais, Yes. acredito que haja também a opção flamingo e outras que tais. Temos de fugir um pouco dessa associação do pênis e do animal. Acaba por ser ofensivo para o pênis. Tantas vezes, pensar com a cabeça de baixo, é sempre uma coisa negativa. Nós atribuímos sempre uma burrice ao pênis que eu não sei se é inteiramente merecido. Concordo em absoluto contigo, até porque eu tenho feito uma folha de cálculo o- os erros associados à cabeça de cima e os erros associados à cabeça de baixo. E tenho-te a dizer, não surge surpresa alguma, mas devo dizer que a cabeça de cima partiu em vantagem e nunca mais diminuiu a distância. Isso era interessante fazer também estudos sobre isso. Eu quero que tu escolhas 5 moças com a cabeça de cima e 5 com a cabeça de baixo. E depois vamos ver. Vais ter uma relação com todas elas. Tu vais dedicar os próximos 45 anos da tua vida a este estudo. Mas nós vamos obter respostas, caramba. Se chegássemos à conclusão, que não me parece disparatada, que a cabeça de baixo erra muito menos que a cabeça de cima, há aquela ideia, não sei se é acertada ou errada, que a arte foi inventada para o homem se aproximar da mulher. Não necessariamente, mas por vezes é uma obra do cérebro. Será que os artistas não ganhavam mais em estar caladinhos, no caso do poeta, ou estar parados, no caso do pintor, e deixar-se levar pela cabeça de baixo? Eu acho é que a arte não serve para aproximar o artista da mulher, serve para aproximar a mulher do artista. De outra forma, não lhe pegaria. Aí muitas vezes acaba por não haver sequer escolha nem da cabeça de cima nem da de baixo. Acaba por ser um aceitar do que vem. Digo isto enquanto a pessoa é quem o sexo feminino não pega. Portanto, se calhar haverá outras perspectivas por aí. Certamente conheces aquela expressão sapiosexual. Adoro essa expressão. Nunca ouvi uma pessoa inteligente a utilizar. Que só revela o meu QI. Em termos práticos, acreditas na existência de um sapiosexual? Epá, lá está, posso estar a ser enviesado pelo facto de eu só ter ouvido pessoas broncas a utilizar essa palavra. E é sempre pessoas que acham que são mais inteligentes do que são. E, para mim tem de ser uma pessoa. Mas depois aquilo que as pessoas consideram critério para as considerarem inteligentes é sempre extremamente redutor, é sempre extremamente até preconceituoso, de certa forma. É um bocado como aquelas pessoas que acham que ser nerd é gostar de Marvel. É a versão disso, mas para inteligência. É tipo, esta pessoa, deixa-me cá ver, olha, leu Camus, portanto é inteligente. É a partir do pressuposto que ler é mesmo ler e não passar os olhos pelas letras e. E mesmo o ato de ler, eu não acho que o ato de ler esteja tão ligado à inteligência como a maior parte das pessoas acredita. Porque, vá lá ver, depois também não sei se és fã de D&D, em Dungeons and Dragons tens. Não adentrei no universo, eu fiquei num tapete de entrada e estou a ver pela janela o que é que se passa lá Ok. dentro. Tu tens dois modificadores diferentes. Tens o Wisdom e tens o Intelligence. Um deles é aquilo que tu aprendes
por ler ou aprendes por ouvir, é a súmula dos teus conhecimentos, por assim dizer, e o outro é o quão arguto tu és, o quão esperto tu és, o quão a facilidade que tens para resolver problemas, por aí fora. E eu sinto que as pessoas acham que essas duas coisas são iguais quando não são, e muitas vezes descrevem querer um deles, mas depois os critérios que aplicam só vão estreitar para o outro. Portanto, é patente. O problema começa antes. Atualmente, eu acho que o problema começa logo na incapacidade de discernir dados, informação, conhecimento, sabedoria. É tudo um bolo. E é por isso que pessoas que tentam buscar essa aura de pessoa inteligente, eu vou disparar dados. Eu vi um gráfico e uma tabela, vou disparar dados. É o índice não sei do quê, mas fala-me agora sobre isso. Epá, não sei articular. Espreme-me esses dados, tenta criar uma relação. Epá, não consigo. E agora, dessa relação, tenta articular com coisas que foram ditas depois e antes. Também não consigo. E tenta agora extrair isso tudo para outro campeonato qualquer, noutra esfera de saber. Todos estes degraus exigem dessa pessoa outro tipo de compromisso. Uma variação. Não sei onde é que se insere, se é logo no primeiro degrau, se é na fronteira entre o primeiro degrau e a informação. Aquilo que é cada vez mais comum no discurso pode ser de uma pessoa com pouco estudo, é se calhar mais associada à elite. Mesmo políticos, feministas bem posicionadas na vida, que têm um discurso, resumidamente e broncamente, ouvem expressões, por exemplo, empatia, privilégio, ou uma expressão inglesa que cai no goto e juntam aquilo numa frase. São uma espécie de pintor renascentista, dão 3 passos ou mais atrás e que belo quadro que eu pintei. Mas quando de facto juntaram a palavra empatia, privilégio, quando estão a falar de uma caixa de cereais. Não conseguem articular aquilo que ouviram, e ouviram mal, na diagonal, com aquilo que lhe foi apresentado. O que elas sabem, e isso é inegável, aí não estão erradas, que estas partículas, seja a palavra, seja o termo em inglês, não é tão estrangeiro no campeonato dos humoristas. De forma mais ou menos consciente, faz-se isto, e já houve críticas atuais e antes. Por exemplo, essa de Queiroz criticava muito o uso acrítico do francês, por isso mesmo. O francês naquela altura tinha o prestígio, voltando para a nossa era. Às vezes de forma consciente, outras vezes de forma inconsciente, é o prestígio destas partículazinhas, seja da palavra, seja da expressão, seja até de uma ideia, que normalmente é sempre uma ideia amputada, que nós nunca fomos até ao fim da ideia, ouvimos metade e vamos por aí, e juntamos isto tudo. Damos 3 passos para trás e que grande obra que eu disse. Não disseste nada. Não disseste nada. Aquilo que tu disseste podia ser dito por uma arara no submarino. É papagaio. Exatamente. Este tipo de graus que existem, mas como nós vivemos no século XX, uma das cenas que define o nosso século é a abolição da hierarquia, tudo é igual a tudo. Epá, não sei, é que mesmo alguém que consiga ver isso não pode dizer que está a ver isso, porque caso contrário, tu distancias-te muito. Não é a questão da superioridade. A pior coisa que podes fazer ao público é fazer com que o público se sinta estúpido. Uma formulação talvez mais simpática, tu não podes oferecer uma coisa ao público que eu desconheça por completo. Antes parecia não constituir um problema. Esta forma de dar uma coisa mais familiar ao público, mas depois pode haver uma outra que, epá, vocês entram aqui e não sabem bem onde é que entraram. É a luta de quem entrou na obra e do artista. Tens de ganhar caparro para entrares aqui, não é? E este tipo de ligação ou de combate desapareceu em favor deste mais facilitista, não entrando aqui numa linguagem de paranoico, mas uma das formas de verificar que isto tem cada vez mais importância é depois as coisas que surgem para tentar relatar este novo fenómeno. Palavras como identificável ou relatable. E a primazia com que elas aparecem só aparece neste cenário, em que tem que ser uma coisa cada vez mais literal, cada vez mais gritada. Não pode ficar nada nas entrelinhas. Porquê é que isto começou? Já não me recordo. Boa pergunta. Estávamos a falar do Ok, do sapiosexual. sapiosexual. Acreditas na sua existência? Acredito, mas eu acredito em tudo o que acaba com a palavra sexual. Se há coisa que o ser humano consegue é fetichizar coisas. Acredito plenamente que alguém consiga sentir tesão por outra pessoa só com base naquilo que essa pessoa acha que é ser inteligente. Agora, aquilo que eu ia referir, e isto é, não sei qual é a tua opinião sobre isto, mas
maior parte das pessoas considera superficial eu gostar de alguém pelo aspecto. E considera profundo eu gostar de alguém pelo aspecto. A personalidade é que é aquilo que é importante. Ora, isso é balelas. Eu não consigo mudar a minha personalidade, mas consigo mudar o meu aspecto. Se fosse tomar banho, aprumar-me. Portanto, não seria mais superficial eu gostar de alguém pela personalidade, mas o Miguel Sousa Tavares teve acesso à melhor instrução, não deixou de ser uma besta. É aquilo que ele é. Coitado. Não tem escolha se não ser uma besta. Mas podia fazer alguma coisa para ter melhor aspecto. Mas certamente existirá uma espécie de besta sexual que se sente atraído por pessoas como ele. Claro, chama-se mulheres. Fui buscar esta ponta solta à medida que nós estávamos a falar. Há uma figura, normalmente é um homem feio, que diante de uma mulher que se expressa numa rede social qualquer e dá uma calinada, ele faz questão: eu contigo não pinava. Ah, O que é que te apraz dizer sobre esta interação? epá, para já eu gosto sempre, quando não é de todo solicitado, Sim, mas a sim. pessoa recebe, olha, só para tu saberes, eu Sim. não gostava de me envolver sexualmente contigo. Epá, para já eu assumo sempre que a senhora estava com essa dúvida a aterrá-la até ao momento em que recebeu aquela resposta. Era uma dúvida que eu estava a atormentar. Será que o plano de tal, que eu nem sequer conheço muitas das vezes, simplesmente me segue de forma algo creepy no Twitter, quer ou não opinar comigo? Para já depois, outra coisa que é, eu duvido seriamente. Tu andaste na faculdade, certamente és um homem instruído. Tu vês o que Minimamente. acontece lá, vês os trambolhos que são comidos, as coisas inacreditáveis, coisas incalculáveis, coisas que tu não consegues descrever aqui porque ninguém acredita. E Sim, são comidos. isso é aquela ideia que está presente nos documentários de guerra. O que é que a fome faz a um gajo? Exato. Que aquela pessoa esteja a dizer que esta pessoa, eu não conheço esta pessoa porque ela escreveu A sem H num contexto em que obviamente era para escrever com H. Tu, na festa do caloiro de 2013, estás-te a cagar-se como é que ela escreve a palavra A. Só sabes que ela tem pulsação. É só isso que interessa. E às vezes, para Às alguns, vezes nem isso. nem isso é Exatamente. critério. Né? Nem isso é critério. Exatamente. Eu acho que há aqui uma espécie de vingança do feio. A única oportunidade que eu tenho aqui de me superiorizar. E eu vou usar isto. É só para te dizer que num cenário onde houvesse possibilidade em que tivesses caído por mim, eu não pinaria porque eu não consigo entesar com mulheres que deem erros e depois as pessoas vão ver o que é que eu ando a ler no Goodreads e como é? Isto não bate a bota com o perdigoto, mas ele está a ler os clássicos russos e anda com esta que escreve você cedilhado. Não sei, esse é o tipo de decisão que a pessoa está a tomar com a cabeça de cima e que só vai conduzir ao arrependimento. A cabeça de baixo, diga-se o que se disser sobre a cabeça de baixo, é muito difícil iludi-la. É muito difícil. A cabeça de cima ilude-se muito facilmente. Engana-se. Tu consegues simular para a cabeça de cima. É muito difícil simular para a cabeça de baixo. Tornou-se mais comum esta ideia, epá, não consigo parar, a minha cabeça está sempre a pensar em coisas. Como se isso fosse bom. Às vezes também é importante parar. E a cabeça de baixo tem esse lado, trabalhar, lazer, descanso, tem isso interiorizado. Parece que é uma espécie de esquerdista proeficiente. Põe em prática as conquistas da esquerda, não é? A cabeça de cima só pensa na eficiência, em coisas que podem vir a acontecer ou não. Descanso para a cabeça de baixo, o tempo de descanso é tempo de descanso, parece que se chama gozar férias. Não é na cá de negociações. Se houvesse uma ministra da Saúde que tentasse falar com a cabeça de baixo, há mais horas mais horas. E trabalho é que elas têm de trabalhar, mas depois têm de descansar, não é? É aquela intransigência que muitas vezes falta aos sindicatos e Sim, que a sim. cabeça de baixo consegue aplicar. Certamente conheces esta expressão e a pedir-te uma espécie de afinação. Talvez fizesse sentido na altura em que foi criada, mas agora acho, não sei se se adequa. Boa como ao milho. É uma expressão que me confunde sempre, sim. Lá está, talvez em tempos fizesse sentido se de facto o milho fosse das melhores coisas que consigamos consumir. Existem torresmo. Existe frango assado.
Existe frango assado com piripiri e molho de limão. Existe 30 por uma. Tudo e mais um par de botas. Já. Mas pronto, lá está, é daquelas coisas, é como o terreiro do passo. Coisas que vão ficando. Talvez devesse atualizarmos. A língua muitas vezes demora a atualizar. A não ser que avancemos para um cenário apocalíptico e aí começa a fazer sentido outra vez. Exato, lá está. Voltar a esse espaço. Ou podem alguém aí criar um milho que de facto é bom como o milho, como o proverbial milho. Tornamos a regressar à estaca zero. Neste momento, dizer a uma senhora que ela é boa como o milho não é grande elogio. Eu comeria-te numa situação muito específica, mais no verão, mas teria de ter acesso a uma grelha ou arrebentar-te. São as duas situações em que eu te comeria. Porque numa salada, o milho é só um figurante. E o milho é aquela coisa que tu comes e sai exatamente da mesma forma que tu o consumiste. Eu não sei. Trincas, podes trincar e mastigar o milho aquilo que quiseres. Quando o cagas, ele vem intacto. É desperdício de energia. Exato. E as mulheres não são assim. Se tu as maltratas, elas muitas vezes não saem intactas da relação. Porque podem sair profundamente traumatizadas da experiência de ser comidas. Por mim, pelo menos. Nunca tinha pensado nisso. Realmente, o milho, quando é comido na sua forma dita normal, entra e sai incólume. Parece que foi treinado para grandes batalhas. Passou por muito, mas a pipoca acontece-lhe isso. Tu, quando comes uma pipoca, sai pelo rabo uma pipoca intacta. Não que eu tenha reparado até ao dia de hoje. Não, não, Mas não, vais não começar a posso. reparar. Vou atentar nisso, sim. Mas não posso dizer que isso ocorra, pelo menos não comigo. É aquele revestimento do milho. Eu já estive a ler, essencialmente, aquilo que faz com que tu possas mascar o milho à vontade e depois pegá-lo aparentemente intacto, é que tu, na verdade, estás a cagar a cápsula do milho e ela vem cheia, mas não é de milho. E por isso é que dá a ilusão de que estás a cagar um bocadinho de milho inteiro, é porque ele está de facto a ser recheado de cagalhão. A pipoca então não tem acesso a essa cápsula que permite manter a ilusão de estar plena. Obrigado por essa informação. Eu estava a ver se dava para utilizar essa estratégia. Nunca é demais louvar, se calhar, a indústria mais criativa de todas, que é a da droga. Nunca me cessa de espantar a forma como eles arranjam para ocultar a droga. Outra coisa que me espanta é. E a ciência precisa de mais incentivos para explodir em Portugal. Explodir aqui também não é uma bela expressão, mas precisamos de mais dinheiro, mais. E depois há gajos na Colômbia ou num sítio qualquer, um laboratório improvisado debaixo de uma árvore e aquilo depois dá milhões. E estes gajos com a quarta classe, alguns, não é? Para quê ir para a universidade estudar química ou uma variante qualquer? Quando uma pessoa gosta das cenas, gosta das cenas. O lado da criatividade, arranjar sempre formas novas de ocultar a droga é uma cena que me fascina. Mas por outro lado, sempre que há muita gente que ainda não foi além de simplesmente pô-la no cu. E Sim, muitas vezes deixa-me a pensar, enquanto nas notícias, boa, boa. plano tal encontrado com 3 quilos de X no cu. Eu, da altura, fico a pensar: tu não estás a fazer isto pela droga. Tu, a dada altura, isto. Tu estás a tirar alguma coisa daqui para ti. Não é necessariamente o dinheiro que vais obter a vender a droga. Se calhar vivia numa família mais tradicional, era mal visto enfiar coisas no rabo, a não ser a droga. Ias abrir um buraco numa melancia e esperar o pó lá para dentro e depois pôr a etiqueta da fruta em cima a tapar o buraco. Mas Tu não achas, escolheste pôr isto no cu. do ponto de vista de quem põe a criatividade nestas coisas, alguém que seja na melancia, seja de arranjar um estratagema para pôr droga dentro do ananás e aquilo não se notar, está a abrir o ananás de certa forma para meter droga lá dentro, está a fazer isso em série e estou bué da contente. Olha uma forma que eu arranjei de pôr droga aqui. Um carregamento de ananás, liga à televisão, não sei quem foi apanhada com droga no rabo. Se calhar é um olhar de desdém. É possível que seja um bocado uma postura como comediantes olham para outros comediantes que estão a usar os truques básicos e não estão a fugir desses truques básicos. Clássico, droga no cu. Tantos métodos que nós temos agora, hoje em dia. Não há números para isto. Se a droga no cu continua a existir, é porque tem alguma eficácia. Quero acreditar que sim. Se não tivesse Por eficácia, cada 3 gajos que são apanhados, 300 andam por aí livremente com droga no cu. Sei. eram para chegar ao destino. Isto funcionou tão bem que eu dou outra volta só porque isto é tão fácil. Eu até vou levá-la de volta para onde eu trouxe. Eu criei esta imagem quando começámos a conversa e eu estive aqui a debater-me se eu vou utilizar.
Já que estamos aqui, o critério da sofisticação já ficou para trás, vou dar aqui um prelúdio na lebre do Ártico. Mas também há outros animais. Animais que, quando há muito gelo, adquirem uma penugem branca. Uhum. Quando acontece o degelo, voltam ao pelo original. Isto aqui entramos em questões raciais e isto a cor é quê? É preto ou é branco? É uma pelagem mais discreta. E isto acontece em alguns animais, nas raposas, lebres, até nos ursos. Só em jeito à parte, um urso pardo albino, que está sempre a ser confundido com um urso polar, e os ativistas pegam nele e levam-no para o Ártico e depois o gajo volta outra vez. E anda sempre nisto. E o urso deve Causa manchetes que os ursos polares estão a fugir do ar. só os ursos pardos albinos. Assim, foda-se, eu não quero saber do gelo para nada, caraça. Onde é que eu ia? Tema do podcast. Será que isso acontece, essa mudança na pintelheira do esquimó? É uma ótima pergunta, obrigado por teres levantado essa questão. Eu compreendo perfeitamente a sua questão, Roberto. Olha, não te sei responder, espero que sim. Espero que a esquimó tenha a pelugem genital inteiramente grisalha, pois que vive na neve, mas que se a levares, por exemplo, para o deserto da Austrália, ela fica laranjada, fica ruída e por aí fora, todos os biomas que temos no nosso belo planeta. Já agora uma questão muito interessante, eu não sei se tu sabes disto, mas é prática comum que a esposa esquimó seja ofertada aos convidados para os aquecer se tu fores visitar um esquimó. Um inuit, não vamos usar. Já estamos a falar de termos raciais ofensivos. Esquimó é um desses termos. Já estou a par. Há uns anos, não sei se foi aí que entrei em contacto com o lado ofensivo da palavra esquimó. Não consigo ir ao detalhe, mas sei que era alguém envolvido. Não sei se era um antropólogo, alguém ligado com o estudo dos povos da Groenlândia e das várias tribos à data esquimó, só que entretanto. E ela estava a ver um quadro, uma fotografia dos esquimós e disse: Isso é uma tribo inuit. Só que não era. Era uma tribo, não sei dizer. E aquilo foi visto como uma ofensa de antropólogo não saber distinguir o inuit de outra coisa qualquer. Do biscuit. Eu se vir um esquimó, é um esquimó. Eu se vir alguém a passear 5 huskies, pode ser no Algarve, é um esquimó. Era só esta questão que eu achei pertinente, se a pintelheira muda de coloração. Se mudar, também, do ponto de vista, seja da própria, seja de quem está à volta, a primavera está a chegar. Sim, era E interessante. Lá está, no corpo humano, quase sempre que nós temos acesso à informação sobre mudança de estações, são coisas negativas. É sempre uma dor, não, desconforto ou mal-estar. Portanto, se fosse algo assim mais visual, mas que não cause dolo, acho que era positivo. e aqui estava carregado de significado. Marcava o fim do período de escassez. Muito mais do que uma forma. Certamente conheces uma expressão ou outra, não sei se conheces, que é mais obscura, mas querem dizer exatamente a mesma coisa. Afogar o ganso. Certamente conheces. E depois há outra que é afogar o Judas. Qual destas duas merece ser eternizada? Ou qual das duas está mais próxima de dizer aquilo que quer dizer? Olha, eu oponho-me ideologicamente a uma coisa que é o chamar Judas ao Tadeu. Chamamos assim. Porque lá está, estamos outra vez a diabolizar o Yeah. Pênis. Que ele não merece. Não merece esse tipo de tratamento. Há uma tradução no Big Lebowski. Quando eu vi o Big Lebowski pela primeira vez, eles estão a falar do Johnson, uma referência ao Pênis. Não sei se te recordas, essas cenas estão a falar do Johnson. E a tradução que eles escolhem usar é Judas. O meu primeiro contacto com o uso da palavra Judas para descrever a genitália humana masculina. E eu fiquei a achar isso muito feio. O Pênis não traiu ninguém. O Pênis não vendeu ninguém. O Pênis faz um trabalho honesto. Um trabalho para que nem sequer paga. Precário, não é? Precário, muitas Precário, vezes. exato. E é um trabalho que dá prazer. Portanto, eu não compreendo essa demonização do ganso, tudo bem. Judas pode ser uma daquelas histórias como a do Richard Gere ter posto um bicho dentro do copo, desses mitos urbanos, mas supostamente a ideia era que a origem da expressão afogar o ganso era que tu pegavas num ganso, queres consumir o rabo desse ganso, e o que tu fazes é colocas a cabeça do ganso dentro de um barril de água. O ganso, ao panicar,
vai contrair o esfíncter. E a minha pergunta sempre foi: quem são estas pessoas que andam a papar gansos e que pensam o esfíncter deste ganso não é apertado o suficiente? Quantas vezes é que tu tens de já ter usado um ganso para chegares ao ponto em que tens de o afogar para que ele te estimule? Finalmente percebi a raiva proverbial do ganso. Claro, pois. É dos animais mais raivosos que existe à face da Terra. E por bons motivos, quer dizer. Não sei se isso vai lá com terapia. Há aquela expressão que é mulher de parar o trânsito. Lisboa precisa disso. Para já, mulher de parar o trânsito, machista, um homem mais machista que eu, diria que são todas. Traz uma imagética muito interessante à mente. O conceito de parar o trânsito por causa de uma mulher, presumivelmente por ela ser bela, portanto, Isso já é um pressuposto. pode não Tá. ser por ser bela, estar a comportar-se de uma forma muito esquisita em público. Mas assumindo que é por ser bela, Porque azar. porque é que o trânsito para? É porque alguém vai encostar o carro, ou vai parar o carro, mesmo no meio da via. Para quê? Para contemplar? Para mandar um piropo? E essa ideia do piropo em público, sobretudo quando é ou para uma pessoa que está num carro ou de uma pessoa que está no carro, sempre foi uma coisa que me confundiu muito. Porque o piropo, vá lá ver, qual é que é o intuito do piropo? É conduzir ao coito, presumivelmente. E aqui conduzir. Conduzir literalmente. Ora, se tu estás ao volante de um automóvel, no meio do trânsito, como é que tu esperas conseguir produzir coito com a pessoa que está a transitar na rua? Não faz sentido. Poupa o piropo para uma situação em que ele pode ser eficiente. Senão tu chegas ao fim da tua vida e aparece aquele ecrã das estatísticas e tu vais ver que a taxa de eficácia dos teus piropos vai ser absurda, vai ser ridícula, vai ser uma ninharia. Porque tu não soubeste proporcionar ao teu piropo as melhores condições possíveis para atingir o sucesso. E será a primeira conversa quando ele chegar ao céu ou ao inferno. Exato, é puxar imediatamente um daqueles projetores antigos, um retroprojetor, e passar uns acetatos com estatística. É o meu amigo. Você foi uma vergonha. E já não é a primeira vez que deixa a Terra. Digo já. E se é para isto, não volta. Não sei se esta figura desapareceu, eu pelo menos vejo-a muito menos. O polícia sinaleiro. O polícia sinaleiro, ao deparar-se com uma mulher que efetivamente para o trânsito, não pode olhar com uma espécie de ou inveja ou ódio. Não treinou para fazer isto e agora para o trânsito? Estamos a partir desse pressuposto que é uma mulher bela que para o trânsito. Uma mulher feia não devia ter o efeito inverso? Acelerar o trânsito? Lá está, são questões muito, muito pertinentes, todas elas. Nenhuma não é pertinente. Vives, ou pelo menos tentas desfrutar daquilo que Lisboa tem de melhor, e uma delas não é certamente o trânsito. E é uma coisa que se tem vindo a agudizar. Uma medida que eu deixo aqui, lançar mulheres feias. São mulheres feias na rua. Sabes que alguém já teve essa ideia. Antes, com base no que eu tenho visto. Eu sinto que não deve haver inveja profissional do polícia sinaleiro, até porque lá está, o polícia sinaleiro está lá para ajudar a fluir o trânsito, ele não quer parar o trânsito. Eu acho que o polícia sinaleiro, até sendo polícia, devia proceder à detenção de uma tal mulher que esteja a parar o trânsito. Nós, quando tiramos a carta de condução, estudamos a hierarquia, os sinais luminosos, os sinais no alcatrão, polícia sinaleiro. Onde é que aparece a gaja boa? Gaja boa para. Se tiveres as prioridades no sítio, é sempre tem a máxima prioridade. Está acima do polícia sinaleiro. Exatamente. O gajo, polícia sinaleiro, acho que nem ele pode ter sentado. Mas se for uma polícia sinaleira, tem ali um ódiozinho. Eu vesti-me para este efeito e agora vê uma gaja. Não, o paradoxo de seres uma polícia sinaleira boa como o milho que para o trânsito. Estamos no campo do atar a torrada com manteiga ao gato e ver qual dos lados é que vai cair no chão. Se fosse visivelmente apetitosa ao olhar, ela às tantas era incapaz no seu trabalho, porque só conseguia parar o trânsito, não conseguia fazer com que ele avançasse. Mais uma razão pela qual as mulheres recebem menos que os homens. A polícia sinaleira ser chamada a um escritório, suponho que é sempre um escritório onde se tem estas conversas. Desculpe, mas você é boa zona demais. Talvez é um daqueles chefes da polícia dos anos 80 a gritar com ela: vais marchar por ajuda, estás a lixar o trânsito todo, eu quero o teu distintivo em cima da minha secretária.
E esta aqui não é uma ideia, é mais uma constatação de algo que pode faltar eventualmente. Os programas de rádio de manhã dizem sempre as situações em Lisboa, no Porto, há muito trânsito, às vezes dizem as causas e acrescenta-se isto tudo, este detalhe. Há uma boa zona, agora em Lisboa, tudo é tipicamente engarrafado. Os programas de trânsito são um bocado. A última vez que eu fui a Lisboa, não é que o trânsito tenha aparecido agora há 15 dias. Para facilitar, digam-me a única rua que não tem trânsito em Lisboa. É um bocado isso. Eu sinto que eles devem ter gravado 3 episódios de trânsito. Estamos a ver reruns de trânsito. A única coisa que muda é: está trânsito na ponte 25 de Abril porque houve um acidente, ou está trânsito na ponte 25 de Abril Porque há uma gaja boa que se quer matar. Nessa ainda não há. porque já foi essa. Por acaso, há uns tempos fica barricado no Rio Sul e o trânsito estava até ao Seixal porque alguém se estava a tentar matar na ponte 25 de Abril. A minha questão é: quão difícil é tu matares-te na ponte 25 de Abril? Porque é sempre isso. A pessoa está-se a tentar matar na ponte 25 de Abril. Estás mesmo? Estás mesmo a tentar matar-te e não consegues. Estás no melhor sítio possível. Não há melhor sítio. As condições estão perfeitas para a prática da morte. Se tu te estás a tentar matar e não estás a conseguir na ponte 25 de Abril, tu não vais conseguir a mais sítio nenhum. Alguma coisa está a falhar na tua tentativa. Acho que tu não estás mesmo a tentar. Deves repensar a tua vida e a tua morte. Acho que é mais. A pessoa está a tentar não se matar. A pessoa foi para a 25 de Abril, passou o corrimão, está segura e está ativamente a tentar não morrer. Pronto, digam isso. A pessoa está a tentar não morrer. E há outros gajos que estão a tentar ajudar essa pessoa a não morrer. Porque tentar matar-se, lá está, matar-se ali é muito fácil. É um passo em frente. Ou atrás, se a pessoa tiver. Também pode dar um tal para trás, não é? Nesta situação em que era uma boa zona a querer matar-se, parar o trânsito aqui, eu não sou machista, eu não estou só a objetificar a mulher, eu preocupo-me com ela. Mas pode haver o efeito de menos por menos dá mais. E, portanto, como é boa ajuda, mas está a tentar cometer suicídio, as pessoas aceleram só. Porque, Estou a imaginar isso no sketch. Mas aquilo que nós vemos nos filmes, seja gajos a tentar o suicídio em pontes ou em prédios, há sempre ou um polícia ou alguém que vai lá tentar trazer a pessoa novamente para a vida, não é? No caso de uma boa zona, podia ser um misto de epá, não te mates, és boa. isso levanta uma questão interessante. A pessoa cuja profissão é essa, é conseguir dissuadir Sim, sim, sim. potenciais suicidas, mas que não tem jeito de falar. E então, num dado dia, é chamado para a ponte 25 de Abril para dissuadir, vamos supor, a Jéssica Ataíde, decidiu que se quer suicidar. E o homem é. Então, costumamos ver aqui muitas vezes. Então, Mimi, Me pica. o que é que tens feito depois dos morangos? E entretanto a Jéssica... Já foi. Opa! A partir de quantas tentativas falhadas é que epá, você não está apto para o cargo? Uma coisa boa tenho de dizer. O meu amigo resolve o problema muito depressa. Os carros começam a andar muito rapidamente. Agora, morrem todos. Se calhar vamos tentar. Num país onde haja excesso de população, talvez seja um emprego com futuro. Em Portugal, em que isto está de resto, outra expressão, cona até aos olhos. O que é que te apraz dizer? Opa, isso é o que tens de me explicar, porque eu não creio que já tenha vida. Uma mulher que tem cona até aos olhos. Isso não me está a ajudar, mas isso descreve qual é o tipo de mulher de quem tu dirias isso. Na medida em que, se fosse para comer, era para comer de uma ponta à outra. Neste sentido. Não sei se tem outras acessões, mas a Para que eu aproveitar conheço, as partes todas do animal. é como se fosse um figo, é para comer tudo. Ok. Gosto da ideia, mas aí presumo que dos olhos para cima já é para deitar fora, como o camarão. É que isso tem um lado oculto muito machista. O sítio onde se aloja, em princípio, o cérebro, não é? Pois, mas mesmo assim, quer dizer que a pessoa nunca sentiu o poder paradisíaco de um bom beijinho na testa, no momento certo. Comia-te até ao miolo. Miolo, não, pá, eu... Acho que não se compra o verso da medalha do sábio sexual. Todos aqueles que só comem isso, há aqueles que deixam isso no prato. Qual é para ti a palavra mais feia da língua portuguesa? Mais feia? Feia mesmo esteticamente ou feia no sentido da vulgaridade da palavra? O que tu quiseres. Eu, por acaso, normalmente uma coisa não anda muito longe da outra. Pode haver exceções em que, ok, é vulgar, mas tem
Uma eufonia, sim, 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 sim. Mas é aquele tipo de palavra que, ao dizeres, é uma espécie de quebra-climas. Posso dar uma, não vou dizer se não posso te influenciar. Dizes e depois já digo a minha. Ok, ok. Epá, dentro daquilo que são palavras existentes na língua portuguesa, eu vou dar várias respostas para aqui. Sim. Portanto, há a palavra brejo, brejos de azeitão. Por algum motivo, brejos é muito feio esteticamente, é nojento. E há uma palavra acessória que não é uma palavra, mas as pessoas usam, que é abrejo. Pronto, Percebo, percebo, isso percebo. mete-me nojo, Sim. causa-me repulsa física, causa-me pele Mas, de... mas já acabei amizade, já conta disso. E depois há, portanto, dentro daquilo que é vulgaridade, a rasteirice, tudo o que é termos popularuchos para descrever a genitália humana feminina. Portanto, estamos a falar de bacalhau, que é uma palavra que não é feia por si, mas no contexto de se referir à genitália humana feminina é nojenta. É o que eu digo quando for ao restaurante. Tenha cuidado com o bacalhau. Sim, Tenha cuidado. Se eu vier no prato, tudo bem, mas... mas se for para se referir ao resto, o grelo, é a mesma situação, a passarinha então, o grelo e o bacalhau, cada um à sua maneira, basta causam repulsa, mas eu compreendo Mas já ambas dá as uma formas. refeição, não é? O grilo e o bacalhau Sim, já dá. exatamente. Já cobrimos os grupos alimentícios. Agora, a passarinha é que nem sequer eu não vejo uma equiparação visual, não vejo uma equiparação sonora, olfativa, não compreendo. É uma simile que para mim não funciona. Por acaso, passarinho, eu acho que já foi dita aqui no sentido oposto, como palavra utilizada para designar cona, como predileta. Vê Ah, bem o que é que as pessoas pensam pronto, mas da só, vida, só não é? quer dizer que de facto há quem a use. Eu quero Certamente nomes, alguém, está agora em cima da minha secretária. não te sei dizer, mas sei que já estiveram aqui. A palavra que eu acho mais feia, no entanto, é feia, talvez é a palavra mais gráfica da língua portuguesa, uma palavra pouco conhecida, nem está presente em alguns dicionários. Espeidorrar-se. Isso é só uma ótima palavra. É o número circense. Uhum. Enquanto desporras, que é uma palavra também já muito bonita, ao Uhum. peido. Em Ok. simultâneo. Eu não consigo pensar em uma palavra mais grosseira que não é. Mais do que a estética da palavra, é a própria estética da semântica da palavra. Aquilo que E, estamos a descrever é belo. e a pessoa que pensou esta língua portuguesa sem esta palavra não vai lá, precisamos disto. Metade desta palavra já é muitas vezes intitulada como uma das palavras mais feias da língua portuguesa. Esporro. Não, não é belo. Essa palavra espeidorrar, Tem potencial cómico, não tem? acho que diz mais de quem a criou. É uma marca de um tempo que já lá vai. Tenho de ir procurar quão recente é essa palavra. Eu não sei se esta é a expressão mais comum. Eu tentei procurar antes de virmos aqui para a conversa. Eu sei que no Baixo Alentejo, de onde a minha mãe é originária, e há esta expressão e variantes desta que é emprenhou, não pode ir ao baile. Não Isso sei se. parece arcaico, não conheço. Certamente tem variações, mas é esta ideia de a mulher emprenhou, ok, agora já não pode ir ao baile. Temos de olhar para que tipo de baile é que é. Lá está. O bailarico típico português, à partida, a pessoa consegue ir grávida. Esse tipo de baile. Agora, se for o baile, a chamada balada, como chamam os nossos amigos brasileiros, muitas vezes com funk, funaná, pode tornar-se mais agressivo e, portanto, não queremos que o bebê nasça logo com síndrome do bebê chocalhado. O fito desse tipo de eventos é emprenhar. Ela já cumpriu o fito. Não precisa de Pois voltar. também é essa. Não há algo mais seguro para a tua semente do que a mulher que já vem prenha de casa. Dos contraceptivos mais eficazes. É como aqueles programas de receitas em que ela chega. Este foi um que eu já preparei. Ainda há pouco, no Tortilho Mentirosos, estivemos a falar sobre isso. A gastronomia não tinha o peso que tem agora. Agora até há canais dedicados. Um segmento muito curto no programa da manhã em que, ok, vamos confeccionar não sei o quê. Só faltam 2 minutos. Só cortei uma cebola, agora está aqui o prato. Eu cortei uma cebola. Mesmo nos programas da manhã, se for preciso, no início apresentam o gajo, o chefe ou a chefa, estás a fingir que estás a fazer. Agosto significa ir para casas que não têm mais do que 5 ou 6 canais. Então a pessoa acaba por ver programas da tarde, enquanto vai fazendo outras coisas.
E então, estava um programa da Tânia Ribas de Oliveira e chega lá uma convidada para cozinhar uma cachupa normal e uma cachupa vegetariana, ou vegan. E era uma senhora cabo-verdiana que foi lá a fazer as cachupas. E a senhora, a postura do programa, a postura da Tânia Ribas de Oliveira, a postura da própria senhora que foi lá cozinhar, parecia muito. Pronto, esta senhora vem cá cozinhar para nós. A senhora cá de casa? A senhora cá de casa exatamente vem cá cozinhar. Então, e o que é que está a fazer, Dona Alcina? Estou a cortar a cebola para a cachupa. Ah, até qual é que é a diferença para a cachupa vegetariana? Ah, que não leva carne. Ah, ok, Dona Alcina. Sou mergulhado num profundo desdém pela televisão. Sentiste que não estavas a perder nada no resto do ano? Epá, pois, a pessoa vai ouvindo as lendas, não é? Dos E, programas da tarde, é, programa do gosto, a pessoa vai ouvindo estas histórias, mas a pessoa não conhece, verdadeiramente. É o momento em que acabo de facto a conviver com estas figuras, não é? Quase como o Grendel da história do Beowulf. De repente, espera, esta coisa que eu achava que só existia em mito, afinal há mesmo 5 horas seguidas disto na RTP1. e várias vezes por semana. Quase todos os dias. E esse episódio então estava repleto de um colonialismo. Além da senhora que estava lá a cozinhar, ainda estava lá um medalhado, o primeiro medalhado por Cabo Verde nos Jogos Olímpicos. Estava a ser entrevistado e também de Ribas de Oliveira, na altura, vira-se assim: pronto, é uma medalha de Cabo Verde, mas também é de Portugal. E eu sempre, porquê que haveria de ser também de Portugal? A que propósito, Tânia? Não sei se o Marcelo contabilizou os do Brasil. Pois é isso, vamos por aí, saímos de lá uma potência do desporto. Anticlimático, mas o Marcelo também está naquela fase de Joe Biden. Portugal ganhou estas tantas medalhas, mas Portugal não ganhou estas medalhas. E depois íamos fazer as contas. Ah, ele juntou as medalhas das colónias. Ele ainda é desse tempo. E aí, será que o Chega contabiliza as medalhas das ex-colónias? Se visitasses Chernobyl e no regresso a Portugal te olhasses ao espelho e reparasses: olha, tenho uma cona na testa. Quem seriam as primeiras pessoas a quem ligarias? Para contar a novidade. À minha esposa, provavelmente. Acho que seria a primeira pessoa a querer saber. Sinto que ficaria até ofendido se não fosse Sim, a primeira sim. pessoa a ser contactada. Epá, Mudaria assim muita coisa na tua vida. há uma ou duas ambições que eu ia ter de repensar. Talvez eu não venha a apresentar um programa em horário nobre na RTP. Se a pessoa tem de se adaptar, abriria outras portas, se calhar. Talvez espetáculos mais temáticos. Pronto. Porque lá está. O que é para ti ter uma cona na testa? Aonde é que ela vai dar? Pois. Ela tem a profundidade normal de uma cona. Isso iria requerer todo um reajuste daquilo que é a Não. minha caixa craniana. Supondo que é um animal e que monologar com ele próprio, que é uma redundância, isso é o cérebro. Mas está aqui um pênis. Não é? Pois, mas quão mirrado teria de ficar o cérebro para conseguir permitir a entrada de um pênis para dentro? O cérebro, isso não era suposto. Não era Eu tenho suposto. quase a certeza que isto não pertence aqui. Estava bem protegido, julgava eu. É aquilo que acontece nos desportos de luta. O cérebro, se levas um soco cabana, não é? Perdes o equilíbrio e normalmente conduz-te a um desfecho nada agradável. Fragilizava, supondo que eras um lutador, aquilo que normalmente associamos ao boxe, que é a proteção, não é? Tinha aqui muito mais acima. Tão Pois. acima que às tantas ficavas impedido de ver o teu adversário. Ia ter de começar a usar uma daquelas toucas de natação 24/7. Já estavas a falar do pênis a entrar pelo cérebro dentro. Eu gosto de acreditar que o facto de vir de Chernobyl com uma vagina na testa não me iria fazer cabecear pênis eretos. Só porque a tenho. Já que tem isto e... Já agora vamos-lhe dar uso. Lá Sim, está, eu também tenho um rabo. sim, sim, sim. O rabo não é algo de singularizo. Eu suspeito que, mesmo que vivas num sítio pequeno, há mais pessoas dotadas de rabo. Estou enganado. Eu creio que tens razão. Pessoas cuja cabeça esteja ocupada por uma cona. Talvez haja dinheiro a tirar daí. Sim. Na Talvez comédia, haja. mudaria muita coisa? Eu gosto de pensar e que eu seria aquele indivíduo que ia subir ao palco com uma vagina na testa e que ia fazer o seu set de 15 minutos sem nunca se referir a esse facto. Mas isso é se eu não tivesse um braço
seria a mesma coisa. Eu gosto de pensar isso. Se calhar na altura ia ocorrer-me alguma coisa hilária sobre isso. Talvez me fizesse repensar nessa posição. Certamente deves conhecer esta expressão. Há variantes. Esta aqui, por acaso, são algumas variantes. Dar o cu e 8 tostões. O que é que te apraz dizer sobre esta expressão? Eu uso essa expressão em palco, porque é uma situação muito específica. Esta é em específico ou uma variação desta? Dá o cu e 20 tostões. É o que eu Ah, uso. ok. Vou mudando o número. Às vezes uso 20, às vezes uso 5. Conheço outra que é dar o cu e 20 vinténs. O, Não, eu uso 20, os tostões. o Os tostão tostões. é mais alto que o vintém. Não sei, não faço a mínima ideia. Não sei se são questões que estão a ser debatidas atualmente. Acho que é uma. Eu sei que Eu, estamos a pôr de parte alguém que deu o cu, não é? Nós o importante aqui é o 20 e o tostão. Uma negociação justa, se não foi. A questão aqui é, ok, tu disseste 8 tostões, se Subiste, não é? ofereces o 20. cu e 8 tostões, É qual mais deles que... é que está a complementar qual? Ou seja, tu deste 8 tostões e para adocicar o negócio ainda puseste o cu, ou estás a oferecer o cu, sentindo que não basta, ainda ofereces os 8 tostões. Na tua versão é 20 tostões, e nessa situação, se recuarmos a uma idade, a um tempo mais recuado, em que o tostão tinha valor, essa versão que tu disseste concretizar-se-ia. Às tantas, o tostão tinha tanto valor que o cu era apenas uma oferta. O roçadinho da multióticas, Que está lá para quem quiser levar. Não é? exatamente, complementary cu. Eu não sei se já te ocorreu em sítios onde há ofrendas desse género, supondo que levas, já recebeste algum olhar por parte do funcionário da loja, como se dissesse, isto é só para enfeitar, não é para levar. Espera, não estou a perceber o que é que tu estás a Em vários temas em simultâneo, num sítio onde haja um repositório de... sim, estou a perceber. E já que está aqui, e nem sou muito destas coisas, mas eu tiro um, como se fossem aquela manápula. Isto também não é uma bela imagem porque aquelas manápolas para retirar peluche normalmente têm Parkinson e não conseguem agarrar-se a nada. Sim, sim. Mas também podia ser engraçado, jogares a manápola aos doces e não sacares nada. Fica para outra vez. E o gajo, você não está em condições. Supondo que é o método tradicional, jogas os dedos, tiras uma coisa, como resposta, a pessoa que está atrás do balcão, olha, isto não era para levar, isso é só para enfeitar. Isso na verdade são pedrinhas com revólver à volta. Eu quando era miúdo, eu não sei se eu estava a fazer referência a multióticas, tu usas óculos, não sei se tens essa referência, que eu, quando ia a multióticas havia sempre esses procedimentos. Sim. E eu tinha um casaco específico da multióticas. Era o meu casaco para ir à multiótica. Okay. Tinha muitos bolsos. Okay. E então permitia-me pôr as minhas manápolas de criança suja em muitas tacinhas desses repousados e encher todos os bolsos do meu casaco com esses repousados. Não sei se foi por causa disso, mas eu deixei de ver repousados não preciosos. Eles quando estavam a fazer o balanço anual, eu não sei se a gente consegue levar isto para a frente por causa dos repousados. Este gajo O Tado porra centenas de euros todos os anos em óculos, mas somehow consegue dar prejuízo. o desfalque que ele dá em repousados. O gajo leva mais repousados que o Carnaval de Lolé, caraças. Recordo dos primeiros a que assisti, a quantidade de doces que era lançada qualquer carro que integrasse o percurso carnavalesco, uma coisa absurda. Mãos cheias de repousados, tomem aí, apanhem cáries, cabrões. Era gelados, era pipa. Atualmente, tenho aqui um repousadinho, estão aí 20 crianças, esfolem-se. É por isso, é os cereais da Ucrânia. Masturbação ou Ricardo Araújo Pereira? Sendo que ao escolheres um, o outro desaparece. Masturbação ou Ricardo Araújo Pereira? Epá, eu respeito muito o trabalho do Ricardo. De muitas formas, como todos da minha geração, ajudou muito a que eu quisesse fazer isto. Mas chega uma altura em que temos de aceitar. O tempo das pessoas chega ao fim. Já teve uma vida boa, uma vida longa, teve as suas filhas, uma mulher que o ama, seguramente. Fecha-se o ciclo, ficamos bem, não se fala mais nisso. Agora não me tirem as minhas piquetas, não faz sentido nenhum. Tiram-te a ti e tiram a toda a gente. Então, pior ainda, nem sequer, é por altruísmo da minha parte. Seria egoísta. Rapidamente esse salto. E estou só a pensar em mim. Não, é para o bem comum. Claro, cara. Claro, nem estou então. a pensar em mim e nem estou a pensar em mim. Eu vou dar o acesso do povo a uma das poucas coisas que me dá prazer só porque eu quero que o Ricardo Espera esteja vivo. E num cenário altamente implausível em que tu escolhias o Ricardo Aruz Pereira,
em detrimento da punheta. Ele certamente é uma pessoa razoável, ele sentir-se mal, não é? Então, mas O Ricardo Espera seria o primeiro a pôr uma pouca vergonha na cara se eu escolhesse ele. Portanto, se eu bem conheço o meu Ricardo Espera, qual é a tua palavra preferida para picha? ah, essa tem várias. Podes dizer Tem muitas algumas. respostas. Epá, gosto do nabo, o talo, Paulo? talo. Nome próprio Paulo? Não, não, talo. Ah, T-A-L-O. eu por Talo. momentos percebi Paulo, isto é Também pode ser Paulo. Judas. Eu estou a ver coisas onde elas não existem, na medida em que eu tenho um beat à volta dessa tese em que todos os nomes próprios querem dizer pênis em alguma língua. Não, não me surpreenderia. Como eu descobri alguns e depois descobri como é que se diz pila, ou uma das formas de dizer pila em indiano, e é um nome próprio feminino, e eu agora lancei esta tese às tantas, mas depois o beat vai por aí. Mas é parte desta tese em que todos os nomes próprios são pila de alguma língua. Eu só conheço o Judas, mas lá está, ele põe ideologicamente. E o Rui em russo. Rui é apenas em russo. É. É extraordinário. Já agora diga em indiano, Laura. Laura é apenas. Oh, que coisa extraordinária. Tenho que fazer chegar isso às Lauras e aos Ruis da minha vida. Que mais é que temos apenas? Mesmo a palavra pênis eu acho bonito. Eu sei que há muita gente que não gosta. Eu acho giro. Não sou fã do caralho. Há algo primitivo na simplicidade da palavra pau. Acho belo, à sua maneira. Vai direto ao assunto. Não anda aqui com Rodriguinhos. É pau. É um pau. Uma palavra É isso. curta. É uma palavra que não desqualifica o pênis. Também não lhe dá uma importância desmesurada. É um pau. É um pau. Dá-lhe também um caráter utilitário. Exatamente. E várias construções humanas são sentes em pau. Sim, Algo belo, sou genuinamente consumido pela pela palavra beleza. pau neste tempo. Sim. Eu certamente tenho entre os ouvintes castores. Eu... Vai Eles dar um pau. e também adoram pau à sua maneira. Se for um castor homossexual, Isso é perigosíssimo para o ativo. O castor passivo pode perfeitamente deixar-se ir e mordiscar mais do que o pau. mas se for um castor altruísta, ele sabe que aquele pau vai fazer parte do dick. Digo que é também em inglês para pênis. O castor homossexual é o 3 vezes. Se algum castor estiver a ouvir isto, não tiver fluência em inglês, fica aqui explicado. Que eu certamente já ouvi várias vezes a piada com Dick e nunca percebi. Mas porquê é que eles estão sempre a dizer Dick e riem-se? Mas isto é o meu trabalho. Foi um castor que não viajou, ficou ali na sua barragem. Não... Há muitos castores que têm a quarta classe mal tirada. Sim. Há castores em Portugal. Eu sei que isto é uma pergunta que não acrescenta Castores nada. em Portugal. Só conheço os do Passos de Ferreira. Acho que é mais Ok. forte do Passos de Ferreira. Sei que são designados como tal, mas se não existir castores em Portugal, a ligação faz menos sentido ainda. É Eu quero mesmo. acreditar que existam, porque se não existirem e acharem que Castor é a melhor mascote possível Yeah. de uma cidade conhecida pelo mobiliário, À primeira vista, parece ser uma lógica possante. Também os Jubas, não há leões. é verdade. É verdade. Mas se tu vais escolher um bicho para ser a tua mascote, É um castor humilde. Ok, afastamos outra vez do tema central do podcast. e não esqueça que o Dick, embora seja em inglês para pila, Beaver, que é castor, em inglês descreve a vagina. O castor é um bicho todo ele transgenital de uma ponta à outra. É quando até os olhos, quase. Exatamente. Foi isso que o biólogo disse quando estava a ver um castor. Epá, isto é quando até os olhos. Epá, não pode dizer isto é um documentário da BBC. Foda-se. O que é que te faz lembrar este bicho? Este bicho é cona e pau. Cona. Tem pedido de ti uma certa sofisticação e quem arrota pede peixota. Achas que há aqui algum grão de verdade? Ou isto não tem sequer sentido? Em termos literais, isso seria muito má notícia para presas de água das pedras. A Coca-Cola? Mas não conheço essa expressão também. Não conheces? Estás-me a ensinar muita coisa nova. Se isto se verificasse, epá, isto levanta aqui muitas questões.
Será da família do quem não chora não mama ou tem outro significado? Não é assim muito distante. É um entendimento mais radical dessa expressão. Puta arrotou, logo, pode ser um entendimento dos padres. E depois, a gente preocupada, temos que pôr a criança a rotar. Se É. deixa-me de pé atrás, então. Porquê que É. queres que a criança arrote? Porque é assim tão essencial que a criança arrote. Yeah, porquê? Não é? Ela sente-se mal. Não, sentir-se a mal é se arrotar. Não, eu Porque me sinto mal só não arrotar. Parece que não gosta do meu pão. sei que isto não tem validade nenhuma em tribunal. Padre, mas a criança arrotou. Ah, ok. Se arrotou, deixa estar. Que a criança arrotou e como todos nós sabemos. Seria uma prima também desta. Quem falou no que o levou. Não posso dizer criança, Não mas é conheces? bela. E as implicações desta expressão? Quem falou no cu. Isso Sim. é ótimo. E descreve um contexto em que usaria isso. Aquilo que falou, entretanto, lixou-se. Boca calada não entra mosca. Faz sentido. Daquelas ideias que explica de uma vez por todas a origem de uma figura como um mimo. Não, vocês não me apanham nisso. O Mimo é um homem, acima de tudo, pretendido. Pelo menos daquilo que é a metáfora da expressão atual. Acontece muitas vezes. Tantas vezes estás numa empresa que tem um problema gigante que chateia toda a gente, mas a pessoa que se queixa deixa. Agora, se todas as pessoas que alguma vez vocalizaram acabaram a levar no cu, espero que não. Acabar já o podcast aqui sem dizer mais nada. É melhor. Qual é a expressão mais javarde da língua portuguesa? Está mesmo carregadinho de javardice. Lá está, representando aquela questão dos nomes da genitália feminina, acho que são todos muito jagunços, quase todos, sobretudo quando equiparamos a matéria alimentícia ou a peixe. Há algo fundamentalmente brejeiro e ordinário na comparação entre a vagina e o peixe. É muito. Mesmo quando é justificado, pode ser plenamente justificado, não deixa de ser javardão como raio. Não sei se o órgão masculino tem mais ou o órgão feminino tem mais termos alimentícios associados. Transporta-me para um sítio em que alguém estava muito solitário e às tantas, para tudo o que olhava, ia buscar a imagem da cona. Um peixe, isto faz-me lembrar, não é? Estou a ver um pássaro, epá, isto faz-me lembrar. É um teste de Rorschach que a pessoa está Sim, a fazer sim, a si sim, própria. sim. Um teste desses, se tu respondesses, o que é que você está a ver, Cona? E este Cona? Este Cona, pá. Pá, pelo menos há uma opção, não é? A mesma coisa, o teste de Rorschach dos pobres são as nuvens. Tu olhas para as olha, uma nuvem em forma de Cona, outra nuvem em forma de... Tudo em forma de Cona. Epá, se calhar, há aqui... Pode haver uma nuvem ou outra com forma de Cona. Mas todas. Isso. Há uma que eu vou-te dar esta, que usaste na tua vida, se quiseres. Sempre que alguém me diz, olha, aquilo ali parece um ténis, olha, aquela nuvem parece uma pila, olha, aquela não sei o que parece uma pila, eu respondo sempre, sério, me parece um texto rocha. É sempre o que eu digo. E as pessoas raramente compreendem. Portanto, se quiseres pastar ainda mais as pessoas da tua vida. Não preciso de mais, acho que já estou bem servido. Tu tens os teus próprios métodos. Tenho. Vou tentar agora uma forma de me aproximar. Continuo a afastar, ok. Sou eu mesmo, não é? Sou eu mesmo. Não é os meus atos. Quando alguém tem a ousadia de verbalizar aquilo que gosta de uma pessoa, eu gosto de pessoas assim ou assado. Esse assim ou assado concretiza-se numa conversa e depois a pessoa percebe que afinal não gostava daquilo, do assim ou do assado. A pessoa gostava da ideia do assim ou do assado. O assim ou o assado não lhe agrada. É fascinante este novo mundo das relações. Futuros javardos. Tens assim algum nome em mente? Javardos ou javardas ou javardes? Não vale dizer Afonso Alturas porque ele foi o episódio anterior. Não, futuros javares, isto é para fazer conversas? Sim, Ok. Mas o que é que pensavas que a pergunta... Não, eu pensei que estavas a perguntar quem é que vão ser os grandes javares. É verdade, faltou essa pergunta. Às tantas tens um quadro em casa, já com uma espécie de aquele lugar comum das séries policiais, com os fios. Estás à vontade. Epá, eu gostava que o Nuno Marco fosse finalmente desmascarado como o javar de que é. Isso é a ligação que ele tem com o genocídio do Ruanda. Tornar tudo isso público. O papel que ele teve na morte e violação de mulheres. E além disso, gostava também que as pessoas descobrissem que ele é um grande javar. As pessoas têm esta ideia do Marco fofinho, do Marco
Do Taskmaster. Eu não tenho muito jeito para falar com mulheres. Poucas pessoas sabem que por trás disso o Marco é Não uma. é saber se ele tem jeito para falar com homens. Não me surpreenderia se o Nuno Marco frequentasse o Parque do sétima à noite e procurasse crianças que estejam a trabalhar. É esse tipo de homem. O Nuno Marco é o demónio. Eu Se pensei o que Nuno ele. Marco estiver a ouvir, eu gosto muito do trabalho do Nuno Marco. Sim, mas isso não invalida o facto de. Não Mas é? isso, obviamente. Atenção, eu estou a dizer isto tudo, eu adoro o Nuno Marco. Agora, são estes aspectos que às vezes me deixam de pé atrás. O que não anula a obra do artista. Não é? Obviamente. Pois religiosamente está-se mais. Conduziste o Nuno Marco para muito vocálico a defender, seja o que for. Quando depois, na verdade, percebe: não, mas isso não é grande coisa, não, Marco. Ele é tão bom a dizer bem das coisas que depois entra no ridículo. Se isto é muito bom, também é muito bom, não pode ser. Uma coisa anula a Exato. outra. Os critérios que estás a utilizar para uma, que a primeira é muito boa, se aplicasses devidamente, ias chegar à conclusão que a segunda é uma merda. Eu não costumo acompanhar as opiniões do Nuno Marco, até porque Também não, deixa de estamos acompanhar. sempre a uma história ou a uma publicação no Instagram de defender o genocídio, mas o Nuno Marco tinha uma publicação em que defendia o terceiro filme da saga Star Wars. O novo agora, o último dos Skywalkers. Já Rise of não, the Skywalker, alguma coisa assim. já não fui até aí, já E me ele perdi dizia no que aquilo caminho. era ótimo. E eu depois fui ver o filme, que obviamente era uma cagada. E eu pensei, pronto, eu não marco. Se eu vir o Nuno Marco numa badana de um livro a defender esse livro, a dizer que é excepcional, da minha experiência, o livro é uma merda. De todas as vezes que eu dei de caras com o Nuno Marco, mini prefácio, a defender que o livro é excepcional, eu dou de caras com a triste realidade que o livro é uma merda. E de há uns tempos para cá é um dos critérios que eu utilizo para escolher livros. Se está o Nuno Marco, não levo. É o Rampant Plan. Eu tentei. Mas também tem a sua utilidade, a sua pode sempre para si. É uma linguagem codificada. Vocês têm de perceber o que eu estou a dizer. Isto é uma merda, só que eu vou dizê-lo numa linguagem do Marco. Talvez haja um glossário no Marco que possamos consultar, que nos ajude a entender as opiniões dele. Será que o Nuno Marco, mesmo quando se irrita com uma pessoa, é elogioso? Ele parece-me esse tipo de homem, sim. Pelo menos publicamente. Voltamos à vaca fria. Ou vaca amena, dependendo das coordenadas. E futuros javardos, que é que me aconselhas? No Marco não, porque está envolvido agora com estas duas coisas e não quero. Então vamos passar para a imagem desse indivíduo. Gostava de ver aqui. Olha, se consegues falar com o Pedro Alves, ele parece uma ótimo para esta conversa. Mário Falcão. Inês Batista, uma grande javarda também. Pedro Alves, por acaso, não és o primeiro a dizer que sim, senhor, é levado a concordar. Os grandes javardas portugueses. Se ele chegasse a um sítio de maior notoriedade, as pessoas iam olhar para ele. Cá está um belo humorista, mas cá está também. Acho que é mais para nós. A nós que reconhecemos a jabardice. Pensei que era mais para nós o humor. Não, não, não. Ok. Pronto, sim, universal. A jabardeira, acho que é para nós falamos também. Onde é que as pessoas te podem seguir? Podem seguir pesquisando o meu nome na rede social da sua escolha. Não há muitos com o meu nome. Mas é mais fácil de encontrar. Marcos Bildo. Pronto, vão ver espetáculos em que eu apareço. Porque é assim que o dinheiro chega à casa, não é? Eu gosto de comer Estás habituado ainda, não é? esses pequenos luxos que a pessoa vai oferecendo a si próprio. Hoje vou-me mimar com um jantar. Meia dose. Só para aquela expressão de ter o estômago colado à barriga. Primeiro tínhamos de definir o que é colado, não é? Aquelas crianças em África que passam muita fome, ficam com as barrigas inchadas. Há aqui um contrassenso. Estão com fome, mas não têm um estômago colado à barriga. Por acaso não sei se aquilo que motiva o inchaço é o próprio estômago. Dependendo disso, teremos aí a nossa resposta. Há de haver um ou outro que comeu um balão e não o trincou. E não mastigou. Toda a gente sabe, se é para comer balão, mastiga primeiro. É o problema dos galifões. Vê uma influencer que vem lá de longe. Reúnam aqui os meninos pretinhos. Vamos ser o background desta influencer com 1 milhão de seguidores, não é? Só lá estão. É um Ficam- trabalho, mas alguém tem de fazer. E depois aquele que se porta melhor fica com uma camisola do Cristiano Ronaldo.
suporta melhor. Sempre quis ter um pertence meu. Sempre quis ter algo. As últimas palavras são tuas. Podes acabar de que forma que quiseres. Opa, isso é demasiada responsabilidade. Podes usar qualquer palavra. Não te esqueças que usamos a palavra espelhurrar-se. Por isso, O problema é esse, é que eu não consigo dizer nada que vá superar isso. Nós temos de ter fechado esta conversa imediatamente nesse momento. Resta-me só agradecer o convite desta conversa, que gostei muito, está e feito. apelar sobretudo à paz. Eu por acaso tenho aqui uma pergunta, até posso fazê-la para remate. Paz mundial ou nudes? Sendo que, ao escolheres uma, a outra desaparece. Todo o tipo de nudes. Instagram, olha, é só para dizer que eu quero nudes. Com certeza, Sr. Marcos. Sabes que eu não sou muito um gajo de nudes. Por acaso, Paz mundial. essa eu até escolheria a paz mundial, mas lá está, o que é que estamos a entender como nudes? Por exemplo, estatuária. Vai desaparecer toda a estatuária que envolve a nudez. Vai desaparecer o conceito de nudez. Isso já é uma questão. Se eu nunca mais puder ver uma pessoa nua, agora, se eu nunca mais puder ver uma pessoa nua em fotografia, Mais uma vez, uma pergunta que não estava para aqui apontada, mas nesse cenário em que muitas representações de uma mulher nua desapareciam, sobrava a Vênus de Milo, sendo a última representação de uma mulher nua, prefácio mais ou menos sofisticado para chegar a uma coisa jagunça. Dava-te pau? vemos de mil. Sim. Mas já, quero só prefaciar a minha resposta dizendo que muito me surpreenderia se não desse para alguém neste preciso momento. Muito. São quantas pessoas somos? 7 mil milhões de pessoas. Está alguém neste preciso instante que se está a masturbar a pensar ou a olhar para a Vênus de Milo. Imaginar que alguém tem uma foto da Vênus de Milo e, epá, se não for isto, Nem tem de ser, pode ser simplesmente uma questão de a pessoa está a scrollar a galeria, as fotos que tem no Instagram, elas recebem do WhatsApp e que ficam guardadas automaticamente no telemóvel. Alguém calhou mandar uma foto da Vênus de Milo e ele está a atingir o clímax enquanto está a scrollar à procura de alguma coisa para ajudar ao clímax que ele já está a chegar lá sozinho e calha coincidir o exato com a aparição da Vênus. Isto é perfeitamente possível. Vivemos num mundo em que isto é possível. Não só é possível, é provável. e é uma coisa que certamente não apareceu agora. Assim que a Vênus de Milo, ainda na altura em que ela tinha braços, apareceu, entrou em contacto com os olhos famintos do homem, começou a aparecer, pelo menos, a dúvida: será que há essa possibilidade? Se bem que não havia o formato fotográfico, tinha que ser. Não terá sido essa até a intenção da própria concepção da obra. E naqueles tempos, quanto tempo levava a produzir essa obra? Quanto tempo é que a obra não ficava tapada com panos no ateliê do artista? Quantas vezes esse pano não foi levantado pelo artista ou pelos incontáveis aprendices? Tentativa de obter um vislumbre de. Isso podia ser usado como meio de negociação. O artista punha um véu a tapar a Vênus e hoje ninguém se masturba aqui no ateliê. Não há punheta para ninguém. Malta, isto não vai ser como a nossa última peça que nós oferecemos. Foi uma vergonha. Eu destapei esta peça, estava coberta de meita de uma ponta à outra. Portanto, isto não vai ser como dessa vez. Diz-me uma coisa, mas o mármore não era escuro? Eu não quero saber quem foi. Eu estou-me a cagar para quem é que foi. E temos de entregar esta merda amanhã. Eu não vou olhar para o Sr. Lourenço. Disse-lhe que ia entregar uma estátua escura. Até pingava. Vocês só me fazem passar vergonhas. Isto que seja a última vez. Outra vez. Ainda era um cubo de mármore. Só saiu uma teta. Ainda. Não precisam de ver a mulher no seu esplendor. Uma teta. Um rudimento de teta. E vocês, pronto, ficaram todos malucos, pintaram o ateliê todo. Era uma curva. Vocês literalmente só estão a ver uma curva. Marcos, gostei muito. Ficou fixe. Está feito.